Eu sou Denis de Biasi, filho de João e Maria de Biasi, 6 irmãos, 2 irmãs. Nasci em Marcorama, vivo em Marcorama, trabalhei em Marcorama, tenho minha propriedade em Marcorama, estou feliz em Marcorama. Meu pai era agricultor, que tem 6 filhos e 2 filhas, né? Eu e uma filha dele, a irmã minha, fomos levar almoço para meu pai, que ele era um agricultor e trabalhava na roça. E era longe, uns 2 quilômetros. E tinha que ir a cavalo. Minha mãe fez o almoço, botou no burrinho, nós tínhamos um burro, né? E fomos os dois levar o almoço para ele. Aí, terminamos de almoçar, começou a trovejar. Eu não parava um minuto, era contínuo o barulho do temporal que vinha. E meu pai, ele disse, não, vem um temporal e vocês vão para casa. Pega o burro, eu vou ficar aqui, trabalhar e vocês vão para casa. Era mais ou menos nessa época agora, em dezembro, novembro, dezembro. Então pensa bem, outubro, por aí, né? Nós saímos para vir para casa, nós estávamos chegando, antes de chegar uns 400 metros de chegar em casa, a ventania derrubou nós do burro. A nossa casa levou o telhado. Telhado de zinco ficou sem telhado. E meu pai correu para casa. Meu pai veio de lá de cima correndo até em casa, porque de cima do morro, de uns 1.800 metros, ele viu a casa sem telhado. Ele chegou em casa, sentou, desculpa. Me lembro bem. Sentou e pediu se todos estavam vivos. O zinco foi parar a 2 quilômetros da casa. Perdemos toda a safra, porque na época de safra, mas todos nos salvaram. Todos os filhos. O pai disse, tá bom. Todos se salvaram. E aí a gente se criou ali junto, uns foram estudar, outros... E hoje, todos vivos, graças a Deus. Estudei aqui, no início aqui em Marcorama, depois... Então fui para o seminário, estudei um pouco no seminário, vim para casa e aí, hoje estou aí. Jovem, comecei a participar do sindicato, eu era líder jovem aqui, nós fazíamos reuniões. Essas reuniões era o tempo da ditadura, foi os 30 anos da ditadura, dentro disso eu vivi, eu conheço bem a dificuldade da ditadura, né? Então isso foi também que me marcou muito na minha vida, né? Na ditadura se conseguiu criar grupos de trabalhar, de fazer coisas. Então, como era uma pessoa participante na sociedade, a gente participava fora, Garibaldi também, participava de grupos, e a gente criou ali um trabalho junto, e comecei a frequentar o sindicato. Meu pai me levava para o sindicato, o sindicato estava construindo sua sede lá na época, né? Me levava, eu comecei a me apaixonar pelo sindicato. Em 1975 fui sócio do sindicato, quase 50 anos, que ainda sou sócio hoje, quer dizer, cada ano a gente está ali contribuindo com a sua mensalidade no nosso Sindicato do Trabalhador Rural Garibaldi. A gente começou a ser líder, a diretoria do sindicato, que era o Betu, o Pedrolo, o Danilo e o Denis e agora o Luciano. Então, no tempo do Betu ainda, eu participava do sindicato, não como sócio, mas como um jovem junto com meu pai. Praticamente o sindicato veio para mim sem perceber, e eu tinha o compromisso de conduzir o sindicato. Foi duro, porque eu era um jovem da roça e não tinha estudado e precisava conduzir o sindicato. Mas eu acho que aí eu tinha uns 24 anos por aí. Em 1988 a gente participou
da Constituinte. Na Constituinte teve muita discussão, muitas manifestações que nós fizíamos com mulheres, nós reuníamos as mulheres nem eram sócias, mas nós reuníamos as mulheres e fazíamos eventos, reuníamos os homens, fazíamos eventos para que a gente pudesse ter força, né? Em 88 a gente estava em Brasília também, na discussão lá nos plenários, nos plenarinhos, onde é que tinha poucos deputados, quando discutia um assunto, era a saúde, era a aposentadoria, era a previdência, afinal a gente precisava participar dessas discussões junto com os deputados, e a gente visitava, quando era, o nosso assunto maior era a aposentadoria da mulher, a gente se dividia lá em grupos, os dirigentes que estavam lá, um ia para um gabinete, outro ia para outro gabinete, dizer para o deputado, porque tem deputados que não estavam nem aí com os agricultores. Eles para eles não era importante. Nós ia lá e dizia, olha, está sendo discutido o nosso assunto lá, que é a aposentadoria e os benefícios para os agricultores. Nós precisaríamos da tua voz lá também. E nós dizia isso no gabinete deles, e eles iam lá no plenário que estava sendo discutido os nossos assuntos, né? Então foi muito duro. 88 foi um ano muito pesado. Bom, depois foi aprovada, em 88 aprovado, acho que Ulisses, porque nós achávamos que nós não conseguíamos aposentar as mulheres, e também esses auxílios doença, maternidade e tudo que tem por trás aí. Achávamos que era muito difícil, porque tinha muito não na nossa frente. Mas nós viemos embora contentes, porque estava aprovado na Constituinte a nossa aposentadoria dos agricultores, os benefícios, tudo. Quando nós comunicamos que estávamos aposentando as mulheres, convocamos as mulheres para se inscrever, porque não tinha como nós fazer os processos tudo de uma vez. Nós tínhamos que repartir 5 ou 6 mulheres por dia, porque dava muito trabalho, eu reuni toda a documentação, era muita coisa. Aí fizemos, primeiro, elas vinham pedir a aposentadoria. Mas o dia que nós fizemos o pedido, nós fizemos aí em frente ao sindicato, encheu ali, encheu o corredor, encheu o salão, tivemos que suspender e ir no Moço Católico logo debaixo e reunir todos lá para explicar o que era essa aposentadoria das mulheres. Em 1991, 92, começamos a botar a mão no dinheiro. As mulheres contentes. Em 1970, houve a aprovação de meia aposentadoria para o agricultor, e a mulher nada. A mulher não era considerada agricultora. Só um homem. Indo para frente teve outras lutas também. Aí começamos, como tinha agricultores, que começou a vir alguns financiamentos. Mas os bancos davam financiamento para quem era grande. Por quê? Porque o bolo, o recurso, o bolo era junto. Tanto nós que usava enxada, que nós tinha propriedade, que nós tinha semente, que nós é que plantava, que nossas mãos fazia, competia com aquele que tinha um escritório que tinha 1000 hectares de milho. Nunca sobrava para nós. Aí começamos a brigar para separar o bolo. A parte dos grandes é essa e a nossa parte os pequenos. Mas para separar não foi fácil, porque os grandes queriam ir de carona com o... Por quê? Porque o juro era mais barato. Para o pequeno agricultor, o juro era menor. Aí foi uma grande vitória também. E até hoje, essa agricultura familiar ela é conhecida como agricultura da família. Onde que a família está com a mão na roda. A família está com a enxada na mão. A família está com aquilo que precisa na mão. Com o tratorzinho dele na mão. Aí ele começa a financiar o seu tratorzinho. Hoje, praticamente, todas as famílias agricultoras têm o seu tratorzinho, tem o seu caminhãozinho, né? Tem as suas coisas que precisam. Graças à luta que veio logo depois da Constituinte. Participei, junto com o Caxias, que nós tínhamos a Comissão Interestadual da Uva. Naquela época eu não era presidente ainda do sindicato, mas o Danilo me colocou dentro da Comissão da Uva como representante Garibaldi da Comissão da Uva. E nós fomos numa reunião em Tangará.
Tangará, Santa Catarina. Caçador, Tangará, Pinheiro Preto ali. Num hotel lá, então foi convocada e tinha o CONAVIM, que representava todos, era o Conselho Nacional de Viticultura, da Vinicultura. Foi uns anos que nem agora o Ibravin também desaparece, entra essa outra comissão, Consulvit. Agora quem representa é o Consulvit, é a Comissão Sul da Viticultura. Então saiu esse CONAVIM, entrou o Ibravin, Instituto Brasileiro do Vinho. Então se criou, e a gente participou desde a criação do Ibravin, desde que foi constituído o Ibravin, até esses tempos que eu estava no sindicato. Ele iniciou em 98. Em 98 se criou o Ibravin, nós fizemos parte. Se apresentava muito em Brasília, discussões, fazia eventos, a jornada vitícola. Uma dessas jornadas, nós fomos a Livramento, derrubamos vinho lá na divisa, no marco da divisa entre Uruguai e Brasil. Eu estava lá também, e o Hermes Zanetti também estava junto. Derrubamos vinho, compramos vinho, derrubamos lá, correu pela valeta lá o vinho nosso, que nós estávamos contra a importação de vinho. Naquele tempo estava desenfreada a importação de vinho. Depois a gente foi presidente do Ibravin diversas vezes, 2, 3 vezes, e fui vice diversas vezes, ajudei muita gente ali, participando do Ibravin, que nos deu... Eu acho que o Ibravin, a briga maior foi a exportação de vinho. Nós exportamos vinho para a Rússia, foi uma luta que a gente fazia parte, já era presidente do Ibravin, e empresas pequenas aqui de Marcorama, o vinho foi para a Rússia. Foi uma de grande conquista nossa, a exportação de vinho em container. Aqui na Araújo, Românica, concentraram todo o vinho ali, fizeram um tipo só, botavam num container em bolsa, dentro do container uma bolsa, enchia, e os caminhões iam para o porto e chegava na Rússia quase gelado. Tinha que escolher quando eu chegava lá, para que se chegasse no inverno ele podia congelar até o vinho. No Ibravin também se criou entidades, aí se congregou a Viga, a Exprovin de Farpilha, de Bento, eu não lembro agora os nomes dela, mas que nem nós temos a Viga em Garibaldi, tinha cada município a sua. Eu fui buscar uma professora, a professora que me aceitou, ela não está aqui, ela teve que vir aqui também. Graças a Deus, me dei muito bem. Essa mulher cuidou praticamente do seu marido, suportou porque eu nunca estava em casa. Quem criou meus filhos foi a mulher. Eu chegava de noite, saía de madrugada, talvez eles estavam dormindo, às vezes, muitas vezes. E fim de semana tinha evento sempre que eu fazia parte da FETAG, do CORE, da Comissão da Uva, da Regional, da FETAG. Então a gente estava sempre viajando, sempre fora. Meus filhos, eu tenho 3 filhos, os 3 já estão encaminhados, graças a Deus, mas a mulher teve que criar os filhos sozinha. Eu e Anaídes, eu e minha esposa. Se conhecemos no campo de aviação em Garibaldi. A minha irmã mais velha, ela era professora numa escolinha pequena perto de casa. E ela tinha uns 15, 16 alunos. E a Anaídes, minha esposa, era professora em Costa Real, aqui em Costa Real. Ela era de Costa Real, lecionava em Costa Real. Eu tinha um caminhão, porque eu fui caminhoneiro, eu tinha um Ford azulão. E eu fui levar, naquele tempo podia carregar os alunos no caminhão, botava as bancas, aí podia, cadeira, banca, botava em cima e levava para visitar o campo, o aeroporto de aviação aí. E por acaso, os de Costa Real também botaram no caminhão e levaram lá. E na hora do almoço, eles almoçaram ali, nós almoçamos aqui com os nossos alunos, tudo.
Aí, oi vai, oi vem, se conhecemos. Se encontramos a primeira vez para andar junto na inauguração da luz em Costa Real, energia elétrica, na inauguração da energia elétrica. Eu estava lá, também levei o nosso pessoal daqui para a inauguração da luz em Costa Real e ela estava lá, se vimos e começamos a conversa. Depois passamos um baile junto aqui no Ais de Ouro, que na época era o Ais de Ouro, e fomos, casamos depois, constituímos uma família. Eu não pude dar para meus filhos aquilo que devia dar. Até peço desculpa toda hora para eles. Eu quero tentar dar para os netos aquilo que devia dar para os filhos, aquilo que devia dar para a mulher. Hoje eu tenho tempo, graças a Deus. Deus me deu um caminho, Deus me abriu um caminho, porque eu creio em Deus. Deus dá as oportunidades para a gente. Porque nada melhor é que tu ser útil e ter um trabalho, que esse trabalho ajuda um todo das coisas. Eu me criei nos movimentos, me criei falando com pessoas, me criei viajando, me criei resolvendo o problema dos outros. Isso me ensinou muito. Isso me deu um aprendizado muito grande.